E fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós veremos 5 referências do cristianismo dentro de One Piece, sendo que uma dessas você já sacou, hein? Se não, se ainda não percebeu, espere até o final do vídeo para se surpreender com essas informações de hoje. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. E se você é novo aqui, assista 3 vídeos do canal. E se você achar pertinente com o seu cotidiano, considere se inscrever no mesmo. Agora, após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? Ai, deixa eu tirar a champanhe para continuar, que tá difícil esse calor aqui. Vamos lá. O Oda, como eu venho dizendo em alguns vídeos, ele não tem compromisso com as referências que ele traz, e sim com a obra. Todos os elementos que ele traz de fora, ele quer preencher e complementar as características de seus personagens. Então o que isso quer dizer? Como eu fiz no vídeo lá do Zoro, os 108 desejos mundanos, e a questão do budismo, ele não está querendo fazer o One Piece uma obra budista. Tanto que nesse mesmo vídeo me fizeram uma pergunta. Ah, e tem referências cristãs ao cristianismo? E eu falei que sim. E eu estou fazendo esse vídeo respondendo diretamente esse comentário. Porém, funciona da mesma forma. Ele não quer transformar o One Piece em uma obra cristã, mas ele pega algumas referências, alguns pontos de inspiração e coloca dentro da obra. E o primeiro que eu trago aqui é o Bartolomeu Kuma, uma vez que é muito nítido, ele vive andando com uma Bíblia. Tudo bem que ali não está a representação da cruz, que é o símbolo de Cristo e tudo mais. No entanto, o nome Bíblia já é um referente muito grande. Por quê? As outras religiões, os seus livros sagrados têm outros nomes. Por exemplo, no judaísmo é a Torá, no Islã, o Corão, tem os sutras no budismo e assim vai. Então a Bíblia ela é específica, é o livro sagrado do cristianismo. E também não podemos deixar de citar que Bartolomeu foi o nome de um dos apóstolos de Jesus Cristo. E mais uma vez, é importante ressaltar, isso não quer dizer que o Bartolomeu Kuma é um personagem cristão. Não, ali é uma referência. Pequena, mas tem. Tanto que é o primeiro exemplo que eu trago nessa lista. E vamos para o segundo. Que é o Absalom, ali de Thriller Bark, aquele homem com cara de leão, com pele de elefante, que toca o terror e fez uma rivalidade com Sanji. Esse personagem usa um chapéu típico dos bispos. A sua roupa, inclusive, lembra um pouco também isso. E outra parte muito importante é que no seu casamento ele vai fazer na igreja, com a presença de um padre e tudo mais. Casamento Kanami, né? Tanto que o Sanji consegue evitar esse rolê da melhor forma possível. Inclusive, nesse embate de Sanji e Absalom, eu já fiz um vídeo aqui no qual eu questiono se o Sanji é safado ou gado. E caso não assistiu, deixarei o card aqui para você acompanhar depois de terminar esse, hein? Absalom, inclusive, é o nome de um bispo que viveu na Dinamarca no século XII. Então veja aí a referência clara do chapéu que o Absalom da Dinamarca usava com o nosso personagem aqui de One Piece. Sem contar que o Absalom de Lund, ele era um bispo guerreiro, ele se destacou tanto nos feitos da igreja, quanto nos feitos militares. Coincidência? Coincidência? Acho que não! E a nossa terceira referência é em Skypiea, a ilha do céu, a cidade nas nuvens. Tanto que ali é uma referência clara, eles estão no céu, inspirado na Bíblia judaico-cristã. Na verdade, se for judaica, é Torá, como eu disse lá no início do vídeo. As pessoas estão usando asinhas, representando os anjos. E sem contar que dentro da obra eles próprios brincam. Ah, e se a gente morrer, então quer dizer que a gente já está no céu? Como que vai funcionar isso? Então, tem essa parte satírica. No entanto, é importante ressaltar aqui que o Zoro, ele fica indiferente dessa parte. Ele não nem cai na brincadeira ali, nem se preocupa com isso. Em partes, porque a referência dele não é tanto cristã, ele não acredita nesse paraíso no céu e tudo mais. Como eu já disse, a grande coisa dele está ali no hindu, no budismo, no shintoísmo, que eu já trouxe em detalhes nesse vídeo aqui. E também na parte do guerreiro samurai, de estar preparado para o que der e vier. E nossa quarta referência é justamente o Enel, o deus
dessa ilha do céu. Olha com o título que ele tem, já é muito na cara, né? Porém, não para aí. Ele é onipresente e onisciente. Ele sabe tudo o que está acontecendo, porque ele tem um mantra que ele consegue estender sua audição, ele consegue ouvir todas as partes ali daquela ilha, sem contar que com o poder da sua fruta, ele estende ainda mais a potência. Tanto que ele consegue saber exatamente onde que as pessoas estão, com quem elas estão falando, o teor da conversa e tudo mais. E com seu raio, na velocidade da luz, ele atinge ali muito rapidamente. Então ele sabe de tudo o que acontece e ele consegue estar presente em tudo ali. Classificação essa do Deus da Bíblia judaico-cristã. 女の子ならアン、男の子ならエース。 E nossa última referência aqui é dele, do Ace, o nosso querido irmão do Luffy, que tem um fim um tanto quanto trágico. Bom, mas aqui não é o foco desse vídeo. Qual que é a grande questão aqui? Sua mãe, a Rouge, ela foi amante do Gold de Roger. E o governo quis acabar com a linhagem dele, não deixar que ele não tivesse nenhum herdeiro. E eis que descobrem o seu paradeiro na ilha e tudo mais. O que eles mandam fazer? Matar todas as mulheres grávidas ou as crianças recém-nascidas. Isso te lembra alguma história assim, um tanto quanto familiar? Bom, Jesus Cristo, por que ele nasce numa manjedoura? Porque tinha a profecia que viria o Messias salvar a terra ali dos judeus, só que Jesus Cristo falou, eu não vim salvar só os judeus, eu quero salvar toda a humanidade. E com isso, se livrar dos grilhões do Império Romano. Olha que referência aqui que eu não tinha percebido antes quando eu fiz o roteiro. O Gold de Roger, ele quer liberar a população de uma forma geral ali de One Piece, daquele universo, das garras do governo, da marinha e tudo mais. Olha, que a referência vai muito mais longe do que eu pensava, hein? Bom, mas enfim, o que o imperador romano faz? Manda matar todas as crianças e mulheres grávidas. O que a marinha faz? A mesma coisa. Então, na Bíblia, a Maria, segundo narra a Bíblia, né? A Maria, junto com seu marido, fogem, vão na manjedoura, ali junto dos animais, e tem um baby Jesus. Aqui vai ser um pouquinho diferente. A Rouge, ela sabendo o que estava acontecendo, ela esconde a gravidez dela e ela faz um baita esforço, não faz força nenhuma para garantir que ele fique 20 meses dentro da barriga. Isso, no primeiro momento, pode parecer exagero. No entanto, tem alguns estudos que mostram que quando a mulher está grávida e ela faz muito esforço físico, ela gasta muita energia, ela acaba tendo um bebê de forma prematura. Um dos casos, tá? Não é sempre que isso acontece. E aqui o que aconteceu com ela? Ela se poupou, ela ficou quietinha, guardando energia para segurar a criança ali. 20 meses, tranquilos. Tanto que o Ace nasce e ela morre. Em seguida, o Garp pega para criá-lo, junta-se com o Luffy e eles criam esse laço de irmandade. No entanto, como eu já disse, o final do Ace não é lá um dos melhores, não o mais bonito. Mas enfim, aqui voltando, pegou a referência do Ace e o cristianismo? Ou melhor, ficou claro para você essas 5 referências do cristianismo dentro de One Piece? Lembre-se, o Oda ele não tem compromisso com suas referências. Sim, com a sua obra, ele quer trazer o máximo de elementos possíveis para os seus personagens. Então fica assim, se você gostou da forma como eu articulei esse conteúdo, deixa aquele joinha no vídeo que é muito maneiro, compartilhe com um amigo seu que eu não tenho palavras para te agradecer. E para fechar aqui a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a Lilia, a diva, minha esposa, que me ajuda na estrutura do canal como um todo. Muito obrigado, amor. Ao Rogerinho, que me prestou esse chapéu aqui do Ace bem bacana, ao Enzo Viana, e lógico, não poderia te deixar agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!